aí, Luma, você já tá pronta para o primeiro podcast da Guinhar? Now recording. Olá, pessoal. Eu sou a Débora Coimbra. E eu sou a Luma Rossi. E esse é o Planeta Gigs, o podcast da Guinhar. Hoje, primeiro eu vou falar das redes, né? Onde é que você pode encontrar a gente do DA. Sim, você pode encontrar a gente no Instagram, da.guinhar, no Facebook, da.guinharueng, e você pode mandar o seu e-mail com sugestões, divulgação e dúvidas para o planetageeks@gmail.com. Boa! Aqui no podcast da Guinhar rola altos assuntos, tanto da UENG quanto fora da UENG, divulgações de pessoas, né, de nossos alunos, professores, artistas, que estão na Guinhar e que também são fora da Guinhar, que são nossas inspirações, né? O tema de hoje, inclusive, é sobre a Guinhar, assim, é sobre como, né, eu e a Luma, a gente se inseriu na escola, como que era antes e como que tá sendo depois, né? A gente vai falar sobre AG e DG, né? Eu tenho A G e DG. Exatamente. É o marco. É o marco aí. o super marco, assim, a gente fez esse tipo de live para você escutar enquanto você tá fazendo sua arte, enquanto você tá pintando, enquanto você tá desenhando ou fazendo alguma coisa. Quer escutar as informações sobre a Guinhar e também ter um pouco de comédia, a gente conversa um pouco, fala um pouco sobre as nossas experiências, sobre o que está acontecendo, a gente vai falar o que a gente tem de informação também. Isso aí, Luma. E por que a gente resolveu falar disso hoje, né? A gente resolveu falar disso porque a gente tá aí no meio do ano, tem coisas a serem discutidas, né? Do tipo, como que vai ser calorada, se vai ter, se não vai ter isso. Depois a gente vai trazer para vocês quando a gente tiver resposta. Mas quando a gente estava falando sobre isso, surgiu esse assunto, né? A gente geralmente faz lives e pergunta pro pessoal o que mudou depois que a pessoa entrou na Guinhar. Qual que é a real importância desse lugar, desse, sabe, espaço, tanto, né, mentalmente, né, o que você mudou internamente quanto externamente, né? Porque aí tem a rotina que muda, né? Às vezes tem gente que tem que atravessar a cidade para chegar lá. Então, assim, a gente começou a pensar nisso. Você quer começar então a falar pra gente como que era antes de entrar na Guiar? Como é que você falou assim, eu preciso entrar na Guiar? Então, assim, na verdade, a gente vai falar um pouco da nossa experiência, né, da Guiar, assim, porque eu acho que qualquer universidade existem formas diferentes de você lidar com ela. Tipo assim, eu fiz uma faculdade antes de entrar na Guinhar, eu fiz design gráfico, por isso que eu sei as coisas de fazer as coisas de design. Ela é a nossa mestre de edição e cartazes, viu, gente? Se vocês não conhecem, é a Luma que manda ver nas imagens. Eu que faço toda a divulgação, todos os cartazes, todas as divulgações de live, tudo sou eu que faço no Illustrator. Da forma que eu aprendi a fazer e foi muito mexendo. E eu fiz faculdade de design antes, né? E essa faculdade, eu não tinha muito envolvimento dentro da faculdade. Era uma faculdade paga, então isso também eu acho que diferencia muito. A galera vai para estudar e vai embora, tipo, tinha até uma atlética, tinham jogos, tinham festas, tinham essas coisas. Mas, e tinha um boteco na frente da faculdade que a gente ficava mal tempão, como todas as faculdades têm. Menos a Guinhar, né? Porque a Guinhar não tem boteco, mas tem o DA. Isolado lá em Sem Simão. beber cerveja, mas a gente fica lá. E eu não me envolvi muito na faculdade, assim. Minha mãe sempre me falou que a faculdade era uma experiência e que não era só você ir para aula, que existia muito mais que isso. E eu entrei na faculdade e eu não vi tanto isso, né?
Eu não deu muito certo, eu não curtia muito a faculdade e tal, e eu saí eu tranquei a faculdade e saí lá de São Paulo e vim para Belo Horizonte de novo. Eu sou de São Paulo, para quem não sabe, mas já morei em tudo quanto é lugar na vida. Eu morei aqui no ensino médio, fui para São Paulo e voltei para cá quando eu resolvi voltar para Belo Horizonte. Aí eu fiquei um ano à toa. Eu fiquei um ano estudando, porque eu vim no início do ano, depois das férias, então eu já tinha passado a prova da Guinhar. E aí eu entrei na Guinhar no final do ano. Eu fiz a prova e foi uma loucura, porque foi uma confusão na época, a prova. Como sempre essas coisas são, né? Tipo assim, você fica nervoso, tem um monte de prova, porque o Enem é próximo, aí tem a prova de desenho, aí depois tem outra prova de desenho, depois tem tinha a prova específica, né? E o Enem não era junto, era outra coisa, eu estava tentando fazer a UFMG, mas eu não passei na UFMG, também agradeço, porque eu gosto muito da Guiar. E a minha mãe que me falou que existia essa escola. Minha família é bem, assim, bem das artes, de certa forma. Minha mãe fez comunicação na UFMG. Ah, que legal. E meu tio fez artes também. Então, a minha família é mais envolvida nisso. O meu tio tem um amigo que mora lá perto, também da Guiar. E aí eles me falaram da Guinhar e eu fui ver o vestibular. E foi o segundo vestibular que eu fiz na minha vida. O primeiro foi para entrar na primeira faculdade. E o segundo foi esse. Eu nunca dei certo com o Enem, foi vestibular. Ainda bem que na minha época ainda era vestibular. Nossa, agradecemos, viu, por ter Sim. essa época. E aí, quando eu entrei na Guinhar, eu cheguei na faculdade. No primeiro dia que eu cheguei na faculdade, foi a primeira vez que eu pisei lá, porque a prova não foi na Guinhar. A prova desse ano foi na Guinhar, né? A prova específica, mas a nossa prova foi uma confusão, porque ela não foi na Guinhar, ela foi em outra escola, em outro lugar. Tava tendo uma Né, Dedé? ocupação, né, na época, e a gente teve que fazer. Eu tive que fazer a minha na UNA, ali na Rio de Eu Janeiro. também. Também. Acho que foi no mesmo lugar, todo mundo. É. Quando eu cheguei na faculdade, eu vi o DA. E o DA, gente, o DA, ele era um nojo. Ele era imundo. Ele era imundo. Cheio de tranqueira. Cheio de tranqueira. Tipo assim, muito lixo, muita coisa assim. Mortinho, o pessoal nem animava nada. Não, a galera nem entrava no DA. De tanta coisa que tinha dentro do DA, a galera não entrava dentro do DA. A galera só ficava lá fora. Aí eu perguntei o que era aquele quartinho, aí me falaram que era o DA. Eu falei assim, véi, um dia eu queria limpar esse lugar. Eu falei isso, assim, tipo, queria. Véi, vocês não imaginam o tanto de vezes que eu já limpei aquele lugar. E faz mutirão, e os outros lava, e é mangueira, e é boneco de lá arrastando, luma de cá, Taninha carregando uns trem, Josh uns armários. E faz móvel, e faz banco, e a gente corta as coisas, e lixa as coisas, e pinta a parede, e joga coisa fora. E, nossa senhora, a gente teve quase um Armagedon com baratas. Várias histórias. E a ansiedade, né, de ver o DA pintado, limpinho e cheirosinho pra gente poder grafitar tudo. Tipo, todo mundo fica ansioso pra esse momento, gente. Tipo assim, a gente tem essa proposta de pintar o DA todo ano, né, no início do ano, pra galera pintar de novo a faculdade, pintar o DA e tal. Tem gente que é contra, tem gente que é a favor, isso divide opiniões, porque tem gente que acha que tem que ficar passando um por cima do outro e tem que ser assim, e tem gente que acha legal pintar. A gente gosta de pintar para tipo renovar, assim, como se fosse um respiro para um novo ano, sabe?
é tipo para dar um alívio. E aí a gente aproveita essa época para arrumar. A última vez a gente colocou bancos, né? A gente sempre tá tentando melhorar mais o DA. Agora, com a quarentena, a gente espera que a gente consiga sair do quartinho de vassouras e consiga talvez um lugar lá dentro mais arejado pra Então, gente, né, Dedê? não demais, só. Então quer dizer que o DA já te puxou desde o início, desde quando você chegou lá, que você estava falando do primeiro É, dia, já se no apaixonou primeiro pelo dia que eu DA. entrei. Eu nem sabia o que era diretório acadêmico, eu não sabia o que eram essas coisas, eu não era envolvida em coisas políticas, eu não era envolvida em feminismo, eu não era envolvida em nada disso. A Guinhar me mudou muito como pessoa, assim. Eu cresci muito, muito mesmo, como ser humano. Cresci muito descobrindo sobre lutas e sobre. Por exemplo, eu não participei das manifestações que tiveram anteriores, assim, que o gigante acordou, essas coisas. Eu fiquei bem avulsa nessa questão, assim, porque eu não tinha meus posicionamentos, assim. Eu tinha meu posicionamento político, isso eu sempre tive. Posicionamentos políticos eu tinha, mas eu não sabia muito sobre feminismo, não sabia muito sobre essas coisas, sabe? De essas políticas sociais, assim, eu não tinha muita informação sobre. Eu Sim. comecei a descobrir muito mais na faculdade. Isso eu devo muito a Guinhar. E eu acho que eu aprendi muito mais coisa dentro da Guinhar, tipo, não na sala de aula, mas ali fora com a galera, sabe? Eu aprendi muito, muito, muita coisa, porque eu passei muitos e muitos intervalos de aula e muitas horas ali dentro daquele ideal, fora dele, nas escadas e tal. Mas vamos parar um pouco de falar sobre mim, me conta um pouco de como que foi para você entrar, depois a gente fala de o que aconteceu depois, assim, como que é hoje, né? Me conta como que Beleza. foi você entrar dentro da Guinhar. Então, menina, pra mim, eu sempre fui meio doida, ansiosa, né? Então, assim, quando eu formei no ensino médio, foi lá em 2011. E já tinha aquela pira de Enem, né? E faculdade e tudo e tal. Pá. E aí eu falei, caraca, eu não queria sair do ensino médio direto para uma faculdade, porque eu tenho certeza que eu vou escolher errado, sabe? Assim. E aí eu falei, eu queria, eu gostava muito de fazer artes desde sempre, porque minha mãe ela faz roupa, então ela que desenha as roupas e eu sempre vi minha mãe costurando e desenhando os vestidos, né? Então assim, eu sempre achei fantástico. Pra mim, desenho é mágica, sabe? Assim, você conseguir colocar no papel aquilo que você imagina ou que você tá vendo, pra mim, se isso não é Você mágica, eu não sente sei. também, né? Exatamente. Você transforma um papel e um lápis em uma obra, em um sentimento. Isso pra mim é magia mesmo, assim, sabe? E aí eu fiquei um pouco, fiz Casa dos Quadrinhos, que eu, na época eu consegui passar para a segunda etapa do FMG e consegui passar na Casa dos Quadrinhos. Eu falei, caraca, se eu entrar na FMG eu vou fazer a mesma coisa, tipo assim, se não for isso, sabe? Eu, então, fui para Casa dos Quadrinhos e quando chegou Eu fiz lá, Casa dos Quadrinhos, eu esqueci de falar sobre isso. O ano que eu fiquei na, à toa, na verdade, eu fiz Casa dos Quadrinhos. aí, amiga, a gente fez a mesma coisa. Eu falei, eu queria fazer um curso técnico de artes, porque eu falei assim, eu preciso saber se eu quero estudar artes, né? Então, fui fazer o curso técnico, amei, fiquei lá 2 anos, sabe? Conheci um pouco mais. E foi legal porque lá dava uma visão de mercado de trabalho para o artista muito legal. E muitos professores de lá eram da Guinhar, já tinham feito ou feito alguma aula lá na Guinhar. Até hoje, às vezes eu tô passando no corredor da Guinhar, eu vejo um professor que me deu aula na Casa dos Quadrinhos, fazendo alguma pós, sabe, alguma coisa. E é muito legal, porque quando eu olho pra ele pisando no mesmo corredor que eu falo, caraca, lá em 2013 eu queria estar pisando no mesmo corredor, sabe, que essa pessoa que tava me dando aula e hoje a gente tá junto, sabe? A gente pode ser colega de classe. Isso é, cara, é muito. Pra mim, eu nunca imaginava que isso podia acontecer, sabe?
E aí eu tive professores da Belas e da Guinhar e todo mundo sempre virou pra mim e falou assim, Dedé, eu acho que na Guinhar você vai descobrir o mundo, assim, você tem super a cara do rolê e tal. E aí eu falei, cara, eu quero a Guinhar por isso, assim, assado. Várias pessoas que eu considero muito importantes para mim, como professores e artistas, foram de lá, então eu eu finalizei meu 2014, tipo assim, tenho certeza que eu quero ir pra Guinhar, sabe? Era a minha meta, né? E aí quando rolou, foi muito doido, assim, foi muito legal, porque é isso que você falou, né? A gente fez vestibular junto, né, Luma? Não tinha essa coisa do Enem e tal. Eu achava muito melhor a coisa do vestibular também, apesar desse tanto de prova que é, mas é isso, assim, para desenho tem a específica, aí tem a criação, a Mas o número de provas não mudou, né? A pessoa continua fazendo o Enem e depois fazendo as duas as e de depois fazendo. percepção, Você ainda faz duas provas, né? São 2 dias, eu acho, é. ainda. É, Então só que não o número era. de provas não mudou, é só agora que é Enem, né? Aham. Não era essa coisa tão pesada e cansativa igual é o Enem, sabe? Assim, era uma prova também de vestibular, tinha pergunta de todas as matérias, tinha que ler livro para fazer a prova. E, tipo assim, só que eu particularmente acho o Enem um pouquinho mais pesado, né, na real. Mas, assim, enfim, Muito. é, é muito maçante, né? Então, assim, é uma prova de resistência, não tem jeito, sabe? Mas aí rolou, e quando rolou eu pirei. Eu falei, caraca, uau, eu tô realizando uma parada que eu botei essa meta lá atrás, velho. Quando eu, sabe, durante isso eu tinha feito curso de audiovisual, que foi lá na Kabum, e fiz teatro no Valores. Então, assim, foi moldando a coisa até chegar lá na Guiar. Quando chegou na Guiar, eu lembro de que tem um amigo meu que chama Bruno Amarantes, que é fotógrafo. E ele entrou na Guiar um ano anterior. E ele virava Amo. pra mim e falava assim: Nó, Dedé, que bom que você tá querendo ir pra lá, porque ele também foi da Kabum, e lá na Kabum a gente tinha uma, um gerenciamento muito legal na escola, Fraga. Era uma escola feita por alunos também. Então, tipo assim, ele falava: Ô, eu sinto um pouco falta disso nos alunos, porque a gente tá um pouco perdido ainda. Não perdido, mas sabe, desanimado mesmo, sabe? Igual quando a gente chegou lá. Não tinha DA direito, sabe? Tudo bem, assim, meio pros cocos. A gente não teve colorado na época que a gente entrou. Então, assim, Sim. aí na hora que rolou, que ele falou: Caraca, você tá lá dentro, demorou, sabe? É disso que a gente precisa. E que foi a época que Amém, né? Taninha, Luma, Carol, Josh, Gab, sabe? A galera entrou junto, assim. Então, é, O Rafa, que saiu da faculdade também, que ajudou a gente pra caralho em vários rolês, em várias festas, isso. né? E a gente estava até falando disso há pouco tempo atrás, como que o DA, ele se formou e como que ele é um neném pra gente também. A gente tem muito carinho Sim. por essa coisa. É tudo novo, sabe? Esse coisa do podcast é novo. Quando a gente chegou no DA, a gente teve que fazer um DA novo também. Então, assim, claro que vão ter erros, sabe? Principalmente da nossa parte. Mas é isso, assim, é porque a gente também tenta sempre renovar a coisa, né? E nunca ficar estagnado. Então é jogando pra cima, errando, aprendendo e desenvolvendo. Depois disso, que é isso, foi uma mudança também muito grandiosa na minha vida. Primeiro, conviver com esses artistas, sabe? Os alunos, os professores, todo mundo é muito aberto à comunicação, sabe? A gente fala quase a mesma língua. Claro que tem os defeitos, sabe? Tem close errado, sim, sabe? E tem muito close certo. E assim, aprender a Nossa, conviver com uma pessoa diferente, isso é assim, libertador, porque você falou, caraca, que bom que eu já deixei esses estigmas pra trás, porque olha que horizonte muito maior que eu tenho pela frente, sabe? então, quando a gente entrou na faculdade, não tinha DA, né? O DA já fazia acho que mais de 2 anos que estava sem DA na faculdade. Eles tiveram DA
por muito tempo. Na verdade, a história do DA da Aguiar é muito incrível. Quem quiser um dia, tiver interesse, temos uma caralhada de papéis, né, e documentos que relatam desde 60 e poucos que existia o DA da Aguiar, o DA, por muito tempo na faculdade, foi a forma que pagava os professores. A escola começou como uma proposta do Juscelino para o Guinhar, mas ele era muito feito pelos alunos, né? O diretório acadêmico era uma parte muito importante na escola, e ele foi perdendo a força dele conforme a estadualização e outras coisas foram acontecendo. O DA foi perdendo muito a força dele, até que o DA parou e acabou de ter DA. E aí, quando a gente entrou, a gente sentiu falta de ter uma calorada, sentiu falta de ter uma apresentação da faculdade, sentiu falta de ter uma representação, uma representação dentro das reuniões. A gente não tinha nenhum tipo de representação dentro da faculdade, né? De ponte, né? E aí a gente ficou sabendo da história pelos alunos antigos, contando sobre o DA, contando sobre a ocupação que você falou que estava tendo durante a nossa prova, que a nossa prova foi em 2016, para a gente entrar para 2017, né? Em 2016 eles tiveram ocupação, mas eu acho que eles não tinham DA na época. Foi uma ocupação sem DA, se não me engano. Talvez a gente possa conferir esse fato. Mas quando a gente entrou, a gente sentiu muita falta disso. E aí a gente resolveu fazer a nossa própria calorada. Se eles não vão fazer, a gente ficou esperando, ninguém fez. A gente falou, se eles não vão fazer, a gente faz pra gente e pros outros alunos que entraram com a gente. E aí a gente tentou se eleger algumas vezes, deu problema. A gente teve problema com a sede na faculdade. Gente, se vocês quiserem, a gente faz, sei lá, 12 horas de podcast só falando dos problemas que o DA já teve. Né, Dedé? Que, assim, Não, mas é muito. Não foi pouco, não. É muito legal a gente saber da história, né? Porque é isso, assim, a gente chegou num momento que era um pouco caótico essa comunicação, principalmente com a direção, secretaria, tudo, isso que a aluna falou, não tinha uma ponte, né, confiável. E meio que a gente já chegou tendo uma atitude de DA, né? Que é essa atitude de vamos desenvolver então nossa própria colorada. Já foi uma atitude que o DA tem e meio que inconsciente, né? Tipo assim. E aí eu acho que talvez pelas coisas que a gente queria mudar na escola, a gente foi tomando consciência que precisava ter o DA ativo. Depois disso, a gente foi percebendo que tá, o DA tem que ser formado por alunos, então a gente precisa de alunos para manter o DA ativo. E os alunos que se sentiam à vontade para entrar, para estar junto, para se comunicar, que sabe, que poderiam pegar isso, naturalmente foram aparecendo, assim, sabe? Tiveram várias mudanças, várias pessoas que ajudaram a gente, que às vezes saíram da escola, que teve que trancar por algum motivo, sabe? Mas sempre no final das contas, de 2017 para cá, tiveram umas pessoas que estavam bem envolvidas desde o início, né? Teve gente que se formou também, né? Porque tinha, querendo ou não, mais da metade do DA era do primeiro período. Isso. Você lembra disso, deles questionarem a gente, porque a gente estava no primeiro período, queria participar de um DA. Todo mundo calouro, só gente. pelo primeiro período, praticamente. Tinha uma ou duas pessoas que não eram. E foi muito engraçado isso, assim. A gente foi muito questionado sobre isso. Hoje em dia a gente está no 7º período e, tipo assim, continuamos com a mesma. Exatamente. A gente tava até pensando assim, como que vai ser daqui a pouco, né? Porque assim, as pessoas vão formando. E aí é legal a gente deixar aqui podcast, informação. Não é só isso, né, Dedé? Pela Sim. ementa do DA, a gente só pode ter 2 eleições. A gente pode ser eleito e reeleito. Depois disso,
tem que vir outras pessoas. A gente teve alguns problemas com eleições, então a gente ficou quase 3 anos no DA. Sim. Mas agora, no final do ano, nosso bebê vai ter que bater asas e ir pro colo de outra pessoa, amiga. Pois é. E assim, é uma forma também de demonstrar para vocês, contar um pouco de como que foi a nossa história com o DA, por que que a gente sabe que ele é importante, porque assim, uma coisa é você que estava ali junto na construção, você viveu a importância daquilo, sabe? Você viveu o antes e o depois. E outra coisa é você já chegar, já ter as coisas calorada, festa junina, gente, a festa junina do DA, sabe? Do DA não, da Guinhar, né? É lindo de ver, assim, porque a primeira festa junina foi tipo assim, 50 pessoas. A segunda festa junina foram umas 200 pessoas, falando assim, chutando alto. A última foram mais de 700 pessoas naquele gramado, bebê. E você vê a construção disso, sabe? Isso é os professores expondo, sabe? A participação dos alunos e dos artistas fazendo o rolê. Então é isso que a gente também quer deixar, assim, sabe? É uma coisa assim, a gente tá aqui pro que precisar e tudo mais, e as pessoas que vierem a pegar esse nosso bebê, né, que a gente fala, que quando eu digo nosso, né, meu, da Aluma e tarará, do pessoal do DA agora, é de todo mundo. O DA é para os alunos, no geral, né? Para as pessoas sentirem, sabe? Esse carinho também, porque carinho é o segredo do universo, sabe? Quando você entende uma coisa, sentindo a coisa, aquilo vira muito mais bonito, né? Com certeza. E eu acho que o DA, ele, de certa forma, ele mudou muitas coisas na gente, assim. A gente teve problemas com assédio, e aí eu, por exemplo, fui pesquisar muito mais sobre feminismo na época. Fui entender muito mais sobre assédio, sobre os problemas que isso causa, sobre o que é assédio, e sobre todas essas informações. A gente teve outros problemas com política, né? Quando antes das eleições, durante e tal, que a gente foi para a rua, a gente fez manifestação, a gente foi o DA para a rua, foi o DA não, foi a Guinhar para a rua. Uhum. A gente até usou os balões de Guinhar, que é uma alegoria. A gente sempre de uma forma um pouco artística, né, gente? Normal, a gente não é. Porque eu tava conversando outro dia com alguém, aí eu falei assim, porque artista não é muito normal, né? Aí a pessoa falou, não, artista é tudo doido. E assim, é isso que você falou, né? Principalmente a coisa da faculdade, assim, quando você tá num lugar que tem várias pessoas que discutem realmente sobre as coisas, a gente sabe que em muitas outras faculdades, principalmente faculdades privadas, é muito mais difícil você falar sobre homofobia, essas coisas, porque o pessoal é muito homofóbico, racista, preconceituoso mesmo, sabe? E lá na Guinhar também a gente já teve casos de racismo, sabe? De homofobia, de machismo. Então, assim, como reeducar um lugar também, né? Um espaço, assim, porque isso é uma coisa que a gente tá passando por isso, né? Eu não acho que vai morrer amanhã, mas como que a gente vai lidar com isso lá dentro, sabe? Assim, gente, não passarão, não pode, sabe? Não, não dá. A gente tá em 2020, acabando o ano já, sabe? E as questões, elas precisam ser discutidas, né? Elas precisam ser faladas. E lá na Guiar, claro que não é assim o paraíso, né? O lugar que, né? Mas é um lugar que abre o olho também da gente, sabe? Bota a gente para pensar um pouco, principalmente sobre essas questões, né? Que são as questões das outras pessoas, né? E o que que o outro passa também, né? O que que eu passo e não sei, né? Mas assim, é isso, assim. Você quer falar mais alguma coisa pro pessoal que vai entrar para Guiar, Luma? Então, quando eu entrei na Guiara, eu era perdida, igual pinto no lixo, igual muita gente que eu vejo aí, os calorinhos, coitados. Agora na quarentena, vocês estão igual pinto no lixo, tudo perdidinho, não sabe pra que lado que vai.
Gente, calma, respira fundo. Vai dar tudo certo. A Guinhar abraça todo mundo, vai dar tudo certo. Problemas acontecem. O nosso WebGIS é uma bosta, mesmo que você ainda não tenha sua senha, meu filho. Calma, que você ainda vai ganhar ainda os seus problemas particulares de WebGIS. Todo mundo tem seus problemas particulares do WebGIS. Todo mundo, gente, sem exceção. Eu, por exemplo, quando entrei na Guinhar, eu estava como masculino, sendo que em todos os meus documentos eu sou mulher. Eu estou escrito feminino, mas por algum acaso na Guiar estava escrito masculino. Aí foi uns 2 anos para eu conseguir trocar isso. E assim, é um pouco disso, né? A gente tá tentando reconstruir também um lugar, né? Porque a treta, ela tá acontecendo, gente, sabe? A dificuldade com a secretaria. Vocês estão vendo como que é difícil. Como que é difícil ter uma bibliotecária à noite, secretaria de dia. Mas isso vai secretaria mudar, à agora a noite, gente essas não coisas. sabe, né? Exatamente. Só que é um processo, assim. A gente também, como as pessoas que estão lá, como os alunos, às vezes a gente fica frustrado com umas coisas e tá certo também ficar frustrado e cobrar isso, sabe? Do que a gente acha que pode mudar. É por isso que o DA é importante, sabe? Porque o DA, ele dá a gente a oportunidade um pouquinho maior de se comunicar com a escola, sabe? Não quer dizer que a escola tá perfeita, não mesmo, gente, não mesmo, sabe? Mas ter a presença de alunos que estão ali fazendo uma ponte é um começo de comunicação, sabe? Porque assim, quando eu disse que eu aprendi muito mais nas escadas da Guinhar do que dentro das salas de aula, é um pouco isso assim também, né? A gente aprende muito com o DA, a gente aprende muito com os colegas, a gente aprende coisas conversando e tal. E assim, eu acho que essa dificuldade que a gente tem um pouco com a comunicação e com as dificuldades que a gente tem na faculdade, isso a gente não pode ver mais, a gente vê como um passado agora, assim, porque eu espero ver como um passado agora, porque a gente está na quarentena, a gente não sabe como é que vai ser daqui para frente, a gente não sabe como é que vai ser depois da quarentena, a gente espera que as coisas melhorem e que a gente não vai aceitar algumas coisas que a gente aceitava de outra forma, né? Porque agora a gente tem que caminhar para frente, assim. Acho que o passado, assim, da Guinhar, dos problemas que a gente tinha, a gente espera melhorar, assim. O DA era uma coisa muito irrelevante quando a gente começou a fazer o DA, ele não representava nada. Assim, a gente tentava fazer a nossa voz ser ouvida e era um pouco difícil, né? Bem difícil. Durante esses anos, a gente conseguiu melhorar isso. A gente tem a Taninha que vai em todas as reuniões. Eu e Carol já fomos em várias também, e a gente já foi para reitoria, que é na cidade administrativa, já viramos noite fazendo reunião de DCE. Menina, são várias coisas para que a gente conseguisse ser ouvida, assim. E hoje em dia eu acho que o DA tem muito mais relevância, assim. Tipo, eu acho que tem umas coisas. A Taninha até brinca, assim. Gente, quando eu formar, o que vocês vão fazer? Não, eu brinco com a Carol que eu falo assim que ela é minha grande orientadora da Guinhar, velho. Tipo assim, às vezes eu tenho dúvida com grade, sei lá, sabe? Ela fala assim, Dedé, calma, sabe? É isso e aquilo, relaxa. Eu falo, ai, Carol, sabe? O dia que você formar, eu vou ficar num limbo. Eu brinco, eu falo isso, sabe? Mas aqui, amiga, o papo tá sensacional, mas a gente precisa já finalizar. Dedé do futuro, agora que eu vou te perguntar uma coisa, tá? Você tava falando da Carol, né? Que a Carol vai formar. E aí, quando você formar, o que acontece com a gente? O que acontece com um aluno de arte quando a gente forma? Meu sonho, né? Primeiro que o aluno de arte vai realizar o sonho, porque formar, gente, sério, quando eu ver o meu diploma na minha mão, eu vou ficar, tipo, muito feliz, sabe?
Mas aí tem aquele negócio, né? Depois que você sonha, que você realiza o sonho, como é que você vai ganhar grana com esses anos todos de investimento no seu sonho, né? Isso Não é só quando formar, mas agora também, né? exatamente durante, sabe? Durante a coisa toda, a gente sabe que muitas pessoas, para conseguir viabilizar estar na Guinhar, tem que estar em vários turnos de trabalho junto, né? Eu também sou uma dessas pessoas que trabalho com arte e, tipo assim, o lance de se sustentar com a arte, de ser um artista autônomo, é uma ilusão de que é um pouco mais tranquilo, porque na real é muito mais puxado você ter que coordenar a coisa toda, porque se você não tiver muito afim de trabalhar no dia, tipo, simplesmente o trabalho não acontece, sabe? E não tem quem culpar, sabe? Você que é o dono da coisa toda. Então, assim, durante, né, a Guinhar, eu sempre continuei trabalhando com arte, mas só agora eu tô conseguindo abrir minha cabeça um pouco mais para principalmente editais, sabe? Acho que nos 2 últimos anos, eu vou dizer nos 2 últimos anos, tem 3 anos, né, que eu tô lá na Guinhar. Nos 2 últimos, eu senti muita necessidade de principalmente editais, né? Porque na música para você conseguir ganhar melhor tocando, sendo instrumentista, né, fazendo show viajando, a coisa do projeto é o que pega, né? Igual a gente conseguiu sair para tocar na Argentina, mas foi pelo Música Minas. Então, assim, é uma barreira de acesso, a gente sabe, porque o lance do edital, às vezes, é porque você usou a palavra tal que você conseguiu ser aprovado, sabe? Então, assim, a pessoa que escreve edital, ela tem que estar bem por dentro do que é que o edital pede, do que é que ele quer. É tipo uma autoescola, sabe? A prova de legislação, você tem que saber o que eles querem. Não necessariamente dirigir na rua é aquilo, sabe? E quase nunca é aquilo, sabe? E aí, assim, às vezes é isso, por causa de uma palavra você é aprovado ou reprovado. E o meu trabalho com artes, eu comecei, fiz exposição no Maleta, galeria e tal, mas não tinha passado pela coisa do edital. E agora, principalmente, né, de um ano para cá, e agora nessa época da pandemia, que eu fui dar mais atenção para isso, assim, porque até então a gente fala muito sobre a coisa independente acontecer, e a gente que tem que fazer a exposição, alugar o lugar, falar com o dono da coisa, resolver tudo, porque a gente sabe que a coisa do edital é uma barreira e é mais difícil, tem a ver com acesso, tem a ver com a pessoa que escreveu o edital, às vezes, sabe? Porém, é uma coisa que tem me surpreendido no sentido de isso me obrigou a melhorar meu portfólio, sabe? A melhorar meu desenvolvimento no trabalho, no sentido de, tipo assim, pô, eu tenho que fazer uma música, essa música tem que estar perfeita, gravada, linda. Se eu tenho que mandar uma foto, essa foto tem que estar com o sentido tal, sabe? Assim, me ajudou a estruturar o meu trabalho, sabe? Se é poesia, eu tenho que, peraí, estruturar meu livro aqui, entendeu? Então, de uma certa forma, isso está me ajudando a me organizar, entendeu? Porque você pega um tanto de coisa que você faz e no final das contas você não tá fazendo nada, porque tá tudo perdido. Então, quando você tem ali um edital que tá falando, ó, esse edital é pra isso. Se organiza aí, garota. Você tem que dar conta disso. É um pouco difícil, é um pouco difícil. No meu caso, eu tive que pedir ajuda mesmo, sabe, para pessoas que escrevem. E faço isso, olha, eu não sei escrever edital, não tenho a manha mesmo, mas se você fizer um trabalho comigo, é a forma de trabalhar com produção, sabe? 20, 30% é seu, é um trabalho que pode rolar grana se for bem feito dos dois lados, tanto o meu quanto da pessoa que está escrevendo. Então, assim, é uma proposta de trabalho, um edital hoje, sabe? Eu vou lá com a pessoa que eu sei que escreve, porque eu não tenho a manha, troco uma ideia, falo, "Ô, se você animar a fazer essa produção, tantos por cento é seu e pode ser bom para todo mundo, sabe? Mas foi assim que aconteceu. E na arte é assim também, né, Dedé? Tipo, hoje em dia, para um artista entrar num museu, ou entrar numa exposição, ou entrar em alguma coisa, é muito baseado em edital. Tipo assim, a gente tem um pouquinho essa lacuna ainda, a gente quer muito ter aula sobre edital e oficinas sobre editais,
porque é uma linguagem totalmente específica e que se precisa estudar um pouco também. E quem quer conseguir fazer isso sozinho também é uma coisa que precisa dar uma estudada, né? Mas na arte a gente tem muito edital. Aliás, a gente vai deixar um link também de um PDF. Tem vários editais disponíveis. E sempre fico olhando na internet, buscar edital, buscar essas coisas. Porque tanto edital, feira, procurar como mandar seus trabalhos para galerias. Essas formas são formas de você expor seu trabalho e formas de você apresentar. Às vezes, pode acontecer de você mandar para algum lugar o seu trabalho, a pessoa gostar do seu trabalho, e aí você é contratado, ou você vende um trabalho. Você tem que divulgar, né? Hoje em dia é muito de. Hoje em dia não, sempre foi de muito Sim. divulgação, né? Então, o edital também é uma forma de divulgação, porque você vai estar dentro de um projeto específico que vai te colocar em outros espaços os quais você não conseguiria atingir Sim. sozinho, né? Exposição, às vezes, fora do país, assim, que você nem imaginava que você era capaz de fazer isso, porque exatamente a coisa fica nesse campo do. A pessoa que escreve edital, ela tem que ser muito foda pra ela conseguir passar no edital, sabe? Só que a falta de acesso, ela é uma barreira que a gente tem que tentar quebrar também, né? Tipo assim, no meu caso, principalmente, essa foi a única forma que eu consegui me inserir na coisa do edital, que foi assim, trocando ideia com outra pessoa, sabe? Na humildade, pedindo ajuda mesmo, porque eu também reconheço que é uma coisa muito chato, muito difícil pra quem não sabe, pra quem não. Pô, eu só quero tocar, eu só quero fazer o meu desenho, minha pintura. E, além disso, eu ainda tenho que saber toda uma linguagem, tipo, basicamente acadêmica, quase, sabe? Pra poder me inserir no negócio. E a pessoa que, sabe, não teve esse acesso a isso, sabe? Isso é muito foda, assim. Eu sou péssima com isso. Sou péssima de escrever. Aliás, me ajudaram também, o Alê me ajudou aí. Mas, tipo assim, você pode achar um amigo que saiba escrever e perguntar para ele, ou você pode ver vídeos, ou você pode ler sobre, ou a gente vai tentar ver se a gente consegue ter alguma coisa na Guinhar depois que as coisas se acalmarem e tal, para ajudar a galera. Existem várias formas, né? Mas agora a gente vai passar para um quadro que é hoje no DA, que esse quadro a gente tá chamando ele de hoje no DA, mas ele vai ser um pouquinho diferente hoje que nas próximas edições. A gente não recebeu ainda perguntas ou sugestões que vão ser lidas aqui e dúvidas também. E depois a gente também tem a opção de você mandar a sua divulgação, que vai ser Lá no depois, né, finalzinho. Dedé? Então, eu fui lá no Instagram do DA e perguntei pra galera o que eles estão sentindo falta, porque a gente tá aqui falando de quando a gente entrou. E Dedé, isso tá me trazendo uma nostalgia, Nossa! amiga. Tá doendo. Tem hora que a gente falando, eu até arrepiei de Não, e saudade o daquele quentinho? O gramadinho. quentinho do quartinho, Então, todo mundo junto, laço. Nossa, que saudade. tem até um comentário aqui do Rafael, que ele falou, do Rafael Boneco, que ele falou que ele tá com saudade do quartinho Essa! abafado. Acho Todo... que todo Ó, a mundo escola é tá com muito fria, saudade. né, gente? Então, assim, aquele quartinho, nossa, era tudo pra mim. Saudades. Acho que não teremos mais ele depois por causa de pandemias e motivos de aglomerações extremas, porque ali é uma aglomeração Ó, você extrema, lê né? um, eu No leio caso. um, pode ser? Pode. Lê aí, Eu então. vou falar aqui o da Carol. Ela falou assim, de tudo, de ficar no DA. É aquele lance que a gente fala, né? Do espaço. O espaço pra gente era importante. O convívio era importante. Olhar pra cara do seu amigo, você não precisa falar nada, não, mas curte ali o momento, sabe? Era isso, assim. E tipo assim, porque como a gente tem a matéria no horário cheio, né? Quem vai entrar na Guinhar não sabe muito disso.
a gente normalmente pega matérias de tarde e de noite, e aí o DA é o nosso refúgio para ficar entre uma aula e outra, que são algumas horas de espera, mas que são horas de espera muito, muito gostosas, que às vezes a gente fica até com peninha de que tá acabando, que nossa, já são 7 horas, já tá na hora de É ir pra bem aula. isso, assim, nossa. Fala mais um aí. Aí falaram aqui, o cara de sacola falou do cafezinho no DA. Melhor coisa. Aquele cheirinho de café. E a segunda melhor coisa é não ter que pagar R$1,50. Deixa eu falar um aqui, então. Fala. Alice Semcista, uma coisa assim. Falou assim, pôr do sol com Migs. Gente, concordo, porque o pôr do sol da Gigs é muito gostoso, sabe? É muito bonito, é muito... Acho que é Seminsta. Isso, Seminsta. Alice Seminsta. Eu também sinto falta do pôr do sol, viu? Ai, vamos falar que é no alto, é longe de tudo, mas olha, o pôr do sol daquele lugar. A Débora falou do horizonte. Deixa eu falar um... Acho que é igualzinho da Alice, né? É, Todo mundo tá com saudade de olhar aquela vista maravilhosa. o ar de lá é diferente. Vou falar um do Gabs, do Gabriel Boroni. Das tardes de quinta-feira no DA. Provavelmente ele passava a tarde toda lá. O meu dia integral na Guiana era segunda. Era, né? Segunda. Era de manhã, de tarde, de noite, gente. Assim, sem sair da escola. Vai de manhã e volta só de madrugada. O dia dele devia ser quinta, por isso que ele tá com saudade das quintas-feiras. Os meus dias sempre foram terças e quintas. Super entendo. Aí falaram das aulas de atravessar o gramado. Para quem não atravessa o gramado, né? Tipo assim, a gente está falando tudo isso que a gente está falando, toda essa nostalgia é dada muito a atravessar o gramado, porque é do outro lado do gramado que fica o quartinho mofado. E as conversas, as amizades, sabe? Não tinha coisa mais linda do que você olhar para o outro lado do gramado e a escada tá lotada de gente, sabe? Tipo, todo mundo trocando ideia e falando, amiga, eu criei isso aqui, amiga, olha, eu sei que eu pintei, amigo, mas você já viu falar de tal coisa, sabe? Era um fervor de borbulhação, assim, de informação legal sobre arte, assim. Então, isso era... Todo dia a gente escutava sobre trabalhos diferentes, sobre filmes, músicas e sobre áreas de arte ou às vezes um projeto que a pessoa estava fazendo. Sempre foi muita informação, assim, é muito gostoso, né? Vamos passar pro último aqui, então, para a gente poder fechar o momento no DA? Vamos! Eu vou falar um aqui da Vilela Salete, dos professores, dos colegas, dos trabalhos. Gente, tudo faz falta, né? Assim, as pessoas, sabe? Essa troca, é isso que a aluna tá falando. A gente se alimenta de muita informação e, tipo, amigo, tô sem grana. Nossa, amigo, vamos ali na galeria tal, porque eu consegui expor lá. Ou então eu consegui fazer grana fazendo isso, sabe? Até essas indicações, assim, eram tudo muito importante pra gente, né? Porque, na verdade, essa questão de indicação é uma coisa que tem em todas as áreas das artes, desde a primeira até a sétima arte, tudo. Tudo é a base do QI, do quem te indica, né? É isso mesmo. Bom, então vamos para a parte de divulgação, Luma? Agora a gente vai contar para vocês o que a gente anda vendo nas internets da vida, né, Dedê? Uhul! Me conta aí o que você vai me indicar hoje. Então, gente, eu vou indicar hoje um outro Instagram e é de pintura também, só que o que eu indiquei antes era só de aquarela. Esses são várias técnicas, tem desenho também. E é mais um Instagram de divulgação de outros trabalhos. Então, assim, é uma pessoa que, né, pode ser que ela seja artista também ou não. E ela pega o trabalho de outras pessoas e faz é tipo uma galeria online também, né? É uma exposição de outros artistas, a pessoa marca
né, os artistas donos das obras. Se chama The Blue Review. É @Blue Review. Vou soletrar aqui, ó. É BLUEREVIEW. Blue Review. Achei aqui. Achou? Olha as coisas que tem, Uhum. amiga. Tanto de realismo quanto de desenho que não é realista, Nossa. sabe? Não é sensacional? Amiga, olha esse que é uma cozinha, que a pessoa faz umas Nossa, texturas, esse é que é um maravilhoso. restaurante. Não é, parece um tanto de recorte, assim. Nossa, é muito lindo. E a pessoa marca o artista, entendeu? Que fez. Então, isso eu acho muito legal, porque qualquer um de nós, né, tem, assim, pode ser que seja, né, repostado lá, assim. Se você, claro, a dica é posta hashtag com o nome, viu, galera? Para eles poderem te ver e possivelmente expor alguma coisa sua lá também. Não, tem uns que mostram a pintura pela É, metade, a pintura sendo feita, sabe? Eu adoro quando é assim, pintura a óleo, tem pintura digital, tem desenho, achura, um tanto de coisa legal. E você, Luma, o que que você divulga pra gente hoje? legal reafirmar, né, que as hashtags estão aí para ajudar a gente. Isso. É, e falando que você pode seguir hashtags. Às vezes tem um assunto que te interessa, você pode seguir essa hashtag e aí você vai ver novidades de várias pessoas que colocam aquela hashtag. Então, se você colocar, tipo, arte, você vai receber várias coisas que as pessoas colocam a hashtag E você arte. tem alguma indicação de hashtag pra gente, Luma? Então, eu tenho. Eu tenho uma que Hum, chama Advanced Selfie. É uma hashtag super legal que ela foi criada por uma youtuber que não é youtuber, ela é fotógrafa e ela trabalha muito com autorretrato. E aí, então, ela chama Sorelle Amor. Se você pesquisar, é SORLLEAMORE. E ela criou essa hashtag que nada mais é do que autorretratos. E aí ela chama de Advanced Selfies porque é uma forma, de certa forma, evoluída da selfie, assim. É para você tirar uma foto, mas não é para você tirar aquela típica selfie com uma coisa atrás. É para você usar a câmera e usar um timer ou alguma coisa assim, ou usar um celular e usar o timer do celular, mas tirar fotos mais criativas de você mesmo. Hoje em dia, e eu pensei muito nessa hashtag, porque agora na quarentena, meu filho, você tá com seu celular, coisa mais fácil é tirar foto da gente mesmo. Então, demais. ela é muito legal e eu gosto de seguir essa hashtag, principalmente para inspirações. A minha habilitação na faculdade foi baseada em autorretrato e eu vi muita coisa dela, sabe? Ela falando, ela tem um curso até sobre autorretrato e tal. E essa hashtag é muito legal de seguir, porque a galera tem umas ideias incríveis. Nossa, eu tô vendo aqui, Luma, sabe? Até me inspirou em fazer autorretrato, assim, ó, uns muito chique, com recorte muito legais. Às vezes tem autorretrato que nem aparece o rosto, são só mãos da pessoa, sabe? Eu acho que é isso que você falou mesmo, um olhar um pouco diferente da amplitude do que pode ser uma selfie, sabe? Não só ali um registro mais superficial, vou dizer assim, mas com muito cuidado com essa palavra, sabe? Porque, né? Bom, é isso. Nem vou me prolongar mais, mas eu acho que é uma forma de pensar além em como que você pode fazer autorretratos. É, E eu quero ver com agora o certeza. perfil dela, porque é ela que criou a hashtag, né? Então, assim, Aí ela também tem um outro perfil, que é o Advanced Selfies, que ela reposta, igual você estava falando daquele, que ela reposta as fotos que a galera colocou na hashtag. Então são 1000 referências que eu tô postando, falando de uma coisa só. não, é isso, é uma pessoa só que, ó, teve a coisa da hashtag, que criou a hashtag, criou o perfil dela de autorretrato e criou um perfil de autorretratos, de indicações, tipo assim, empresária, mulher, gente. Se você procurar, se você entrar no Instagram dela, já tem o Advanced Selfie no perfil dela para você entrar também. Não, eu tô vendo aqui, as fotos dela são muito legais, nem parece que é selfie, assim, sabe?
E é isso, né? Você vê como que é tudo pensado, de onde, enquadramento, o que ela vai fazer, a pose que ela vai, sabe, as cores que estão ao redor dela, tipo, é muito legal. O É. trabalho dela é muito bom, que é isso. E ela explica sobre algumas das fotos, ela tem vídeo no canal dela falando sobre essas selfies e tal. É bem Amei, legal, assim, é bem inspirador, bem inspirador. amei. E por Vamos, aí a gente vai terminando, né, o podcast de hoje. vamos lembrar novamente as redes pra galera? Pra todo mundo Bora! lembrar o que tem que fazer, né? Tem que seguir a gente aonde, Dedé? Então, no Instagram é @da.guinhar. Lá você vai acompanhar as lives que a gente está fazendo semanais, perguntas que a gente vai fazer lá também, sabe? Pode mandar direct pra gente. Quiser comunicar com o DA, a melhor forma é pelo Instagram, que a gente é bem ativo lá. Nosso Facebook, que é DA Guinhar Weng, e o nosso e-mail do podcast, que é o planetageeks@gmail.com. Nele você vai poder mandar dúvidas, sugestões e divulgações também, né? Para a gente poder falar um pouquinho aqui. E a gente vai responder todas as dúvidas de vocês, assim, as que a gente conseguir, né? E lembrando que a gente não sabe de tudo, mas o que a gente souber, a gente vai passar sim para vocês. E por hoje é isso, né, Luma? A gente É fica por isso. aqui. Muito obrigada pela companhia. E se você viu até o final, qual que é a palavra-chave de hoje, Dedé? Vai ser a palavra-chave representação, pode ser? Ótimo. Porque Representação. para mim o DA, a gente falou muito do DA e o DA é uma forma de eu me sentir representada como aluna lá na escola, sabe? Então, É, assim, é que não tem como a gente falar a nossa história sem falar do DA, né, Dedé? não, a nossa história foi dentro da construção, né, desse novo DA que tá acontecendo, né? Que igual a Luma falou, ele existe há muito tempo. Como que ele estava existindo, está existindo e vai existir, que é a história que a gente está escrevendo, né, Luma? Com certeza. Então é isso, galera. Um beijo, um grande beijo para todo mundo que escutou a gente até agora. Tá sendo muito legal fazer isso com vocês. E até o próximo Planeta Geeks. Muito obrigada, gente. Beijos. Até o próximo Planeta Gigs. Uhul! Craig, sair. Now this recording.